Como vocês puderam ver, as imagens revezam a ideia de processos que, quando acontecem, consomem calor e muitas das vezes outros produzem calor. Então o que a gente vai tratar nesse ambiente agora é justamente o que nos leva a produzir energia, geralmente na forma de calor, ou o que leva a gastar essa energia. Então você observou em vários momentos das imagens essas trocas de calor. Por isso hoje vamos estudar Termoquímica 1, é o tema da nossa aula. Quando se fala em termoquímica, se fala no estudo justamente das trocas de calor que ocorrem em um processo químico ou processo físico que também pode ter envolvimento de calor. Então a gente vai estudar justamente, num primeiro momento, onde buscar esse calor, de que forma ele ocorre, e em seguida trabalhar maneiras de calcular esse calor, que também pode ser chamado ao longo da nossa aula de entalpia, outra palavra que justamente caracteriza a palavra calor. Uma exposição excessiva ao calor pode elevar a temperatura interna do corpo, hipertermia, causar falhas no mecanismo de regulação da temperatura, na circulação sanguínea e perda de água em excesso. Outro ponto importante é a necessidade de uma alimentação saudável para manter a produção de energia e as funções diárias do organismo. Veja só, é importante destacar nesse texto que, uma alimentação sempre saudável e de produção de calor elevada é importante, porque é justamente dentro dessa alimentação bem feita que você vai gerar toda a energia para regular a tua vida e as tuas atividades do dia a dia. Outra coisa importante é ter cuidado no processo de hidratação. Quanto mais água se bebe, melhor. Hoje um ser vivo precisa, em média, se ser humano, de 2 a 3 litros de água por dia para manter todas as suas funções estáveis. Nunca se esqueça, 65% do nosso organismo é água. E essa taxa tem que ser pelo menos mantida ao longo do processo. Vamos observar agora energia e alimentação. É importante, então, nessa fase, perceber que, no nosso caso, os alimentos são a fonte mais importante de energia, normalmente na forma de calor. Mas que toda e qualquer substância ou estrutura na natureza, ela apresenta dentro de si energia. Quando você pega um pedaço de madeira e taca fogo, você observa o quanto de calor se produz, o quanto de fogo se produz, luminosa, térmica e vários tipos de energia ali. Então, em todas as estruturas tem calor. E esse calor é medido em caloria. Essa unidade de energia é importantíssima dentro do seu processo. Vamos olhar melhor essa questão da caloria. Uma caloria, 1 cal, é a quantidade de calor para elevar de 1 grau Celsius a massa de 1 grama de água. 1 caloria equivale a 4,18 joules. Então você percebe que o que você vai tratar agora é uma forma de energia que vai estar expressa em calorias ou até quilocalorias. Lembrando que 1 quilocaloria é 1000 calorias. Vamos falar então do balanço energético. Observa, quando você come alguma coisa, isso que você come é digerido. E essa digestão produz energia. É um conjunto de reações que liberam uma quantidade de energia que você normalmente vai trabalhar em 2 níveis: a energia metabólica e a atividade muscular. Observa que a energia metabólica é a energia utilizada na manutenção da vida. Ela varia de 10 a 20% de tudo que é produzido no organismo. A atividade muscular é a energia que é utilizada para o funcionamento dos músculos e das tuas atividades diárias. Portanto, ela varia
de 80% a 90% de todo o restante da energia. Mas cuidado, se comer demais, o excesso de energia vai virar gordura no seu organismo, além do que você precisa para fazer o balanço energético. Esse excesso sobra, então cuidado. Vamos ver e ouvir esse texto a seguir aí. Ele é interessantíssimo sobre as coisas diet e light. Diet e light. O alimento diet é indicado para indivíduos que apresentam patologias em que um determinado componente alimentar não pode ser ingerido ou deve ser consumido em quantidades limitadas. Pode-se citar como exemplo o açúcar no caso dos diabéticos, o sódio para os hipertensos, o colesterol para os hipercolesterolênicos, as proteínas para os portadores de insuficiência renal. Basta apenas um desses componentes estar abaixo do limite. Sendo assim, um alimento que não contém açúcar, mas que apresenta uma grande quantidade de gorduras, é considerado diet, mesmo tendo uma quantidade de calorias semelhante ao seu similar não diet, em função da grande quantidade de gorduras. Um produto é considerado light se contiver uma redução de no mínimo 25% do valor calórico ou da porcentagem dos nutrientes em relação ao seu similar. Então veja como é importante você entender a diferença do diet e do light. O diet é aconselhável a portadores de alguma deficiência, porque ele não terá o elemento que vai destruir aquela pessoa. O light, ele só tem uma diminuição da quantidade daquele nutriente. Então, cuidado ao utilizar achando que o light não tem açúcar. Tem, ele tem menor quantidade. O diet não tem. Então, cuidado ao comprar ou trabalhar com esses produtos. Vamos olhar então agora o aspecto químico do processo em si. Sair dessa parte mais introdutória da ideia do calor, da energia gerado ou consumido em substâncias no teu organismo e vamos tratar mais quimicamente, vamos dizer assim, o processo reacional. Vamos ver agora a energia e as reações químicas. Quando você fala de uma reação química, lembre-se sempre, toda reação química ou é exotérmica ou é endotérmica. Sendo exotérmica, ela liberará calor quando ocorrer. Sendo endotérmica, ela irá absorver calor quando acontecer. Vamos primeiro tratar dos processos exotérmicos. Reações. Liberam calor, têm entalpia menor que zero. Exemplo. O propano, C3H8, quando queimado, em presença do oxigênio, O2, produz o CO2 e água. E uma quantidade de energia que nessa reação está acumulada em 2.000 kJ. Quando a água, no estado líquido, é resfriada ao estado sólido, ela tem uma entalpia de 7,3 kJ. O sinal negativo, lembre-se, caracteriza sempre a liberação de calor. Lembre-se que o que caracteriza a exotermia é justamente a liberação de calor, que é dada normalmente pelo sinal negativo na entalpia ou a energia somada ao segundo membro, que você percebeu no exemplo citado. Vamos agora ao outro processo. Processos endotérmicos. Reações. Absorvem calor. Entalpia maior que zero. Exemplo. A hematita, o Fe2O3, mais carbono, na forma de carvão normalmente, absorve 495 kJ e produz o ferro como a gente utiliza normalmente, puro e metálico, mais CO, monóxido de carbono, que é liberado para a atmosfera. Então, nesse processo, essa energia somada ao primeiro membro é sempre absorvida.
água líquida foi aquecida a H2O na forma de vapor. Para que a água possa ferver, possa ser aquecida, você tem que absorver 44 kJ. Observa, quando você agora olha os processos endotérmicos, necessariamente perceba que a entalpia ao lado da reação é positiva e que a energia, quando somada à reação, vem sempre no primeiro membro da mesma. Isso dá para você diferenciar a questão exotérmica e endotérmica. Na reação, essas são as duas formas que normalmente essa energia vem descrita para a gente. Legal? Vamos lá. Entalpia é a mesma coisa que calor. Essa entalpia é medir a quantidade de calor que vai ser liberada ou absorvida no processo químico. Vamos ver a sua relação matemática. ΔH é igual a entalpia final menos a entalpia inicial. Ou ΔH é a entalpia dos produtos menos a entalpia do reagente. Repara que a entalpia da reação é sempre uma variação de calor. Por isso